Sejam todos bem-vindos, eu sou a Neuza Almeida e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a lição 258 aqui do livro Um Curso em Milagres. Hoje a lição ela fala sobre o pecado. Então ela diz o seguinte: o pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. Nós já falamos sobre a questão do pecado nas primeiras lições desta etapa aqui de 10 lições. E eu só vou lembrar vocês aqui duas frases que ela nos traz com relação ao pecado. A primeira diz: o pecado é insanidade, é o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. O pecado é o lar de todas as ilusões, que só representam coisas imaginárias geradas por pensamentos que não são verdadeiros. Então, toda essa ilusão que a gente cria a respeito do que nós estamos fazendo ser pecado, porque nós temos uma crença que foi implantada dizendo que isso é pecado, aquilo é pecado, enfim, a gente tem, dependendo da cultura, da religião, tem diferentes pecados. Então, a lista de pecados ela muda de país para país, de religião para religião, de cultura para cultura. Essa lista de pecado, essa questão que está relacionado ao pecado, nos traz como principal sintoma o medo. Então, uma pessoa que ela comete algo que ela considera aquilo pela crença que ela tem, por aquilo que foi ensinado para ela como pecado, ela vive em estado de medo. E a lição, ela traz essa mensagem dizendo que essa ilusão de pecado e esse sentimento de medo é o que nos afasta dessa meta de conhecer Deus, conhecer a nossa divindade, conhecer o nosso poder, a nossa luz. E aí, seguindo a lição, ela diz mais o seguinte: o que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o perturbado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, dando ao amor os atributos do medo e do ataque? Então, se a gente olhar para a nossa realidade hoje mesmo, aqui em pleno 2021, para tudo que está acontecendo no mundo, quantos conflitos não estão acontecendo que são gerados pelo medo e que são gerados também por essa ideia de ataque, por consideração àquilo que está acontecendo como sendo um erro, um pecado, uma afronta, enfim, são diversas formas de conflito que estão acontecendo sim nos dias de hoje, principalmente conflitos que envolvem religião, envolvem até mesmo identidade sexual, que está por trás essa ideia de pecado. Então, quantos conflitos não estão sendo gerados nos dias de hoje por conta dessa ideia do pecado? E muitas vezes o pecado, ele é uma punição que nós fazemos a nós mesmos. Quantas vezes a gente não faz, eu pelo menos já aconteceu isso comigo, de cometer aquilo que eu acreditava ser um erro e me sentir culpada, achar que eu tinha cometido um pecado e que Deus ia me castigar, enfim, que eu ia receber uma punição divina. Só que esse Deus que a gente acredita que está punindo, ele não existe. Esse Deus não existe, porque o Deus, ele não está punindo ninguém, ele não está julgando ninguém. O próprio julgamento, que a gente considera como julgamento, nada mais é dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vibração, daquilo que a gente emana, que faz com que a gente receba isso que a gente chama de punição. Então, o medo, ele faz com que a gente atraia uma realidade para a nossa vida que se parece com uma punição. Assim também como o sentimento de culpa. Assim como também quando eu ataco o outro, eu vou receber de volta, até mesmo pela minha raiva, pelo meu ódio, eu vou receber de volta algo parecido com esse ódio, com essa raiva.
E isso não tem nada a ver com punição, isso se chama leis universais. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você emana vibracionalmente, você colhe a mesma coisa vibracionalmente. Então, aonde está Deus nessa situação? Deus não está tendo nenhuma ação, muito pelo contrário, ele continua sendo amor incondicional, a vibração de amor incondicional. Deus, em sua essência, apenas ama. Ama sem julgamento, ama sem fazer diferença. Então, tudo o que está acontecendo nesta realidade está acontecendo porque nós estamos gerando cada realidade a partir do nosso estado mental, que começa pelo pensamento e depois vai no sentimento, e isso vai criando realidades. A lição, então, ela traz para a gente a reflexão de que o pensamento de que o pecado existe, o pensamento de que a punição existe, o pensamento de que todas essas questões ligadas ao pecado existe, tudo isso está gerando barreiras que impedem que a gente conheça a divindade em cada um de nós, Deus em cada um de nós. Imagina que se nós estamos falando aqui de vibração, de energia, então como é que eu posso, com a minha vibração de medo, de ataque, como é que eu posso chegar na vibração de amor de Deus? Como é que eu posso me conectar a esse Deus? Este Deus, ele não vai entrar na vibração de pecado para chegar até mim. É eu que tenho que sair da vibração de pecado, da vibração de medo, da vibração de ataque, para elevar a minha vibração para o amor, para que eu possa sentir um pouquinho dessa luz divina dentro de mim. E o que eu preciso fazer então para que esse pecado seja eliminado dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos? Eu preciso, em primeiro lugar, perdoar, e nós já falamos aqui sobre o perdão. Perdoar o pensamento de pecado, a ideia de pecado, a crença de pecado. Limpar, dizer, bom, pecado não existe. O que está acontecendo comigo, eu estou gerando através da minha vibração, através do meu campo eletromagnético, que os meus pensamentos, as minhas emoções e os meus sentimentos estão gerando diariamente. É isso que a gente tem que fazer, é se autorresponsabilizar pela nossa realidade externa, que nada mais é do que um reflexo da nossa realidade interna. E olha o que a lição traz também como a afirmação do dia, aquela oração que a gente vai fazer 2 vezes por dia, no sentido de se conectar, de fazer essa limpeza, de trazer a consciência. Ela diz: Pai, hoje eu não quero ser insano, não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Então, para a gente sentir este Deus que está em tudo o que é, a gente precisa mudar este estado mental. Todo o nosso trabalho é mental. Todo o nosso trabalho é sentir aquilo que vem do coração e transformar isso na realidade da nossa mente. É um trabalho diário, é um trabalho que requer vontade. Eu quero me livrar dessas crenças, eu quero eliminar de mim todas elas, eu quero transmutar este medo, eu quero transmutar essa sensação e essa necessidade de ataque, eu quero transmutar todos esses pensamentos de que eu cometi erro, que eu cometi pecado, eu quero transmutar para que eu possa elevar a minha energia, elevar a minha vibração, mudar o meu campo eletromagnético para que eu possa começar a atrair exatamente aquilo que eu desejo ser, que eu desejo ter. E é por aí que a gente vai fazendo a nossa mudança diariamente.
Eu espero que essa lição faça sentido para você e eu te espero amanhã. Um grande beijo!